Muito boa noite, sejam muito bem-vindos em nossa live de hoje, que é sobre como ter resultado com a acupuntura, né? Como que um profissional acupunturista se sente capacitado a tratar alguém? Boa noite, sejam muito bem-vindos, Essa live é de extrema importância hoje, tem uma surpresa no final, tá? Então, compartilha com os amigos aí que vai valer a pena, gente. Simplesmente é um assunto hoje extremamente polêmico. Por quê? A medicina chinesa é uma arte milenar, existente há mais de 5.000 anos. Mas qual escola tem realmente o que é necessário para o profissional tratar com qualidade, com autoconfiança, com a acupuntura? Nossa live de hoje nós vamos falar sobre como ter resultados autênticos, com a acupuntura, com profissionais da medicina tradicional chinesa, aqueles que também estão entrando na área das terapias orientais, ter um entendimento maior sobre isso. Então, gente, vocês sabiam que 60% dos acupunturistas abandonam a profissão? Dá para acreditar? Agora me dizem, sabe por que eles abandonam a profissão? Por simplesmente, vamos pensar de uma maneira assim, para construir um prédio alto, né? Seja bem-vinda, Jéssica, Bárbara, Adriane. Então, para possuir, uma base, construir uma base forte, firme, de qualidade, pensem, vamos construir um prédio, o que nós precisamos? De uma base, de um solo extremamente forte, correto, gente? Então, assim, é necessário ter as bases fundamentais da medicina tradicional chinesa. Por quê? Existem vários acupunturistas que chegam para mim, também me pedem mentoria, também já passei algumas mentorias, algumas indicações, que não sabem, por exemplo, ir fazer e montar o tratamento adequado. Por quê? Porque não teve aquela base, Então, pessoal, quais que são essas bases primordiais da medicina tradicional chinesa, Então, simplesmente eu percebi que isso chega até mim, vários alunos, que já são formados, já chegou muito tempo no Rio Grande do Sul, quando eu ministrava cursos lá, chegava muitos alunos formados em medicina tradicional chinesa, porém sem as bases primordiais da medicina tradicional chinesa. E o que acontecia, gente? Se deparava com um caso clínico, uma patologia pesada, estagnava. A pessoa não tinha resultado, não conseguia, não se sentia seguro para tratar determinadas doenças, por não ter o embasamento. Então vamos falar um pouco dessa base dentro da teoria, Dentro da medicina tradicional chinesa existe o primeiro alicerce, que é a base fundamental. Se é uma base fundamental, necessita ter esse fundamento, senão lá na frente tu não vai conseguir tratar nada. Existe a teoria Yin, teoria Yang, aonde existe vários princípios dentro dessa teoria Yin Yang. E sim, eu já vi acupunturistas sem essa base, Que não é acupuntura, é agulhamento, certo? Então, a medicina tradicional chinesa explica que a energia Yin e a energia Yang em desequilíbrio vai fazer algum tipo de doença se manifestar. Entendeu? Então, assim, por exemplo, dentro da teoria Yin Yang existe ainda a formação de outra base fundamental, que é os 5 movimentos, 5 elementos. 5 movimentos que gerou a 10.000 coisas que existem no universo.
O que, professor? 10 mil coisas? Exatamente. Então, dentro disso, por quê? Principalmente uma base fundamental, tudo o que ocorre na natureza, as transformações climáticas e energéticas ocorrem dentro de nós, ocorrem dentro de nossos órgãos, de nossas vísceras e muito mais, tá? Tudo isso é uma base fundamental da medicina tradicional chinesa, certo? Dentro dessa base existe também a teoria Zhang Fu. Para quem não sabe, quem está chegando agora, a teoria Zhang Fu é uma base fundamental, tá? Que vai ensinar a olhar o paciente, o consultante, de uma maneira mais ampla, né? Ou seja, até a maneira que eu estou falando aqui, vocês, se já soubessem diagnóstico da medicina tradicional chinesa, sim, vou deixar gravada a aula. Então, para vocês que ainda não sabem esse embasamento da medicina tradicional chinesa, tá? Conversando com uma pessoa, nós observamos os tipos de desequilíbrios que existem nela. Por quê? A postura, fala muito, a postura, ela vai trazer tanto princípios Yin como os princípios Yang. Então já vou saber se aquela pessoa ela é mais Yin ou é mais Yang. Já vou ter uma forma total de tratamento para ela, tá? Por exemplo, eu sou uma pessoa mais Yin, mas sei me tornar Yang, tá? O que seria esse princípio Yin, gente? Uma pessoa que começa a falar baixinho com vocês, tem os movimentos lentos, tem um olhar bem calmo, tranquilo, mal mexe um olho para o lado, para o outro, tá? São características Yin, tudo base fundamental da medicina tradicional chinesa. Eu agora estou sendo Yang, estou gesticulando, estou falando bastante, estou aumentando o meu tom de voz, o meu ti do pulmão está bem forte, certo? Isso é a base, gente. E sem isso, nós não chegamos lá na frente com um tratamento adequado, tá? Dentro disso existe a chamada base da teoria Zhang Fu, que seria nossos órgãos, tá? E nossas vísceras. E mais, gente, correlacionadas com as nossas emoções. Sabia? Vou trazer um aspecto aqui bem importante para vocês, que aparece para mim para tratamento bastante também, tá? Uma pessoa com problema hepático, né? Problema hepático, porque não sabe, problema no fígado, tá? Com uma espécie de gordura no fígado, como cirrose, e a pessoa não bebe. Se perguntem agora, da onde vem essa cirrose? Dentro da medicina tradicional chinesa, vocês vão aprender e entender, quem quiser, né? Simplesmente as 5 emoções das vísceras Zhang Fu. Que as vísceras Zhang Fu são nossos órgãos, nossas vísceras, que estão correlacionados a estados emocionais. Então, gente, tudo isso é base que eu tô aqui. E existem muitos ensinamentos aí sem essa base. E para chegar lá no topo e construir uma cobertura linda de frente para o mar, precisa dessa base, né? Então, vou resumir aqui para vocês, tá? 5 elementos é um ciclo de movimento constante, tá? Que é chamado de Wuxin, 5 movimentos que gerou as 10 mil coisas do universo. No momento que algo para esse movimento dentro de mim, vai trazer chamada estagnação. E uma estagnação vai fazer a falta de energia dentro de algum órgão, de alguma víscera, afetando uma emoção. Então, faz sentido ou não faz o que eu estou falando? Simplesmente, gente, existe muita base primordial da medicina tradicional chinesa, né? Então, as emoções, por exemplo, vou falar resumidamente. O rim, né? O rim, se a pessoa sente algo no rim, com certeza existe um medo e uma insegurança muito grande na vida dela. Principalmente
a região do rim, região da lombar, né, elemento água, ataca problemas financeiros. Quando estamos sofrendo uma crise financeira, nós sofremos outra crise, chamada de lombalgia ou a crise do ciático. Por quê? É uma energia yin que paralisa a gente de seguir em frente, né? Então, falei do rim, né? O fígado e a vesícula biliar, como eu estava falando, é correlacionado ao elemento madeira e o sentimento é mágoa. Aquelas pessoas que guardam mágoa, mas fulano fez isso para mim, eu não consigo digerir. Aquilo, gente, vai sobrecarregando energeticamente o fígado, tá? E mais, aquelas pessoas julgadoras que apontam o dedo, né? Olha, eu não fiz tal coisa porque fulano não deixou. Não, nós temos o poder de decisão, nós temos o poder de escolha, né? Quando nós apontamos o dedo para o outro, é um desequilíbrio dentro da vesícula, que não está trazendo direcionamento para a nossa vida, tá? Correlacionado a mágoas, ressentimentos, raiva e ira, né? E, por sinal, falamos agora um pouquinho sobre coração, né? Coração está correlacionado à euforia, aos estados de alegria, porém, demais também é um desequilíbrio, né? E a sensação de desamparo também, certo? Tudo isso, gente, é base fundamental da medicina tradicional chinesa, tá? Então, só para terminar aqui, quando vocês estão muito preocupados, tá? Por um processo, por um problema que tem que resolver em pouco tempo, vocês não sentem desconforto estomacal? Sim, né? Porque está correlacionado a estômago e baço pâncreas. A nossa energia fica sobrecarregada do estômago e baço pâncreas. Os pensamentos ficam mais lentos e letárgicos quando está com esse tipo de desequilíbrio. Concorda? Então, pessoal, falar agora do último elemento, como eu estava falando aqui, né? Correlacionado a momentos que todos nós passamos. Aqui é de tristeza. A tristeza, ela vem muito correlacionada com a energia do pulmão. Por isso que não devemos, por exemplo, quando perdemos um ente querido, algo assim, permanecer no luto. Tá? Claro, a gente vivencia, passa aquele processo, mas escolhe logo sair disso. Porque a nossa energia do pulmão vai caindo muito forte. Então, pessoal, aqui eu resumi muita coisa em pouco tempo, mas falando um pouquinho sobre as bases. Sem contar que existe a base fundamental chamada de 8 princípios, que aí ela mistura o Yin e o Yang, mistura 5 elementos e 5 movimentos de todas as coisas. Identificamos as doenças de padrão crônico, que existe de bastante tempo, de predominância Yin, e quadros agudos de crise, por exemplo, crise de ciático,